Bom dia! Bom dia! Começa agora o Jornal Rimini. Com o novo quadro Educação no Mundo. Na primeira matéria, falaremos sobre a Roma. A Roma surgiu quando parte centro-sul da Península Itálica começa a ser povoado por tribos indo-europeias, que se dividiram em povos de línguas e culturas diferentes. Alguns praticaram agricultura e outros pastoreio. Um dos povos eram os latinos, que viviam em regime de comunidade primitiva e ocupavam as colinas do Lácio em 753 a.C. Já no século 7 a.C., os etruscos, gregos, começaram uma expansão de território, inclusive na região do Lácio. Com isso, podemos dividir a história romana em 3 períodos: a realeza, a república e o império. Vamos para o estúdio B com a repórter Heloísa, que está com algumas historiadoras. Bom dia, Astolfo. Bom dia, Gabriele. Estamos aqui com as historiadoras Natália, Karina e Kelly, que irão nos explicar melhor sobre os períodos romanos. A Kelly começará falando sobre a realeza. Isso. Como o Astolfo e a Gabriele disseram, Roma era dividido em 3 períodos, começando pela realeza. A realeza foi um período marcado pela invasão de outros povos, conhecidos como etruscos, que dominaram a cidade por cerca de 100 anos. E em 509 a.C., os romanos derrubaram o rei etrusco, que era o Tarquínio, o soberano, e no lugar do rei elegeram 2 magistrados para governar. A economia era baseada na cultura de cereais e é a partir do comércio que a Roma torna-se oficialmente uma cidade e torna-se a posse comum privada. De um lado, os patrícios e de outro, os plebeus, que eram os artesãos sem o domínio político, digamos assim, sem direitos políticos. E é na realeza que se começa o braço escravo, mas com um número bem reduzido, bem pequeno. Como foco temos a educação. Então, podemos explicar da educação nesse período? Sim, a educação na realeza, as crianças recebiam um modelo de educação patrícia, que buscava cultuar os ancestrais. Era de modelo extenso, composto por pai, mãe, filhos casados e os escravos, né, que ficavam lado a lado a eles. E até os 7 anos de idade, a criança era cuidada pela mãe, ficava sob os cuidados da mãe. Após os 7 anos, a menina continuava com a mãe, ou a matrona, né, que é a outra mulher responsável, aprendendo os afazeres domésticos. Já os meninos ficavam sob os cuidados do pai, aprendendo a lidar com armas, ficar lado a lado com os escravos a mexer com a terra, aprendiam a ler e escrever. Aos 15 anos, acompanhava seu pai em praças centrais, onde se erguem os principais monumentos, inclusive o tribunal, onde aprende o civismo que acontecia devido às guerras. Aos 16 anos, o menino é encaminhado para exercer a função ou política ou militar, e a educação era voltada para a formação moral do que intelectual. Em termos gerais, podemos dizer assim que a educação era baseada na vivência do cotidiano dos ancestrais, dos antepassados e dos pais dos meninos. Obrigada, Kelly. No caso, agora vem a República. A Natália irá nos explicar melhor sobre ela. Isso, dando uma leve introdução sobre o que foi a República teve seu início com a queda do último rei etrusco. Os patrícios foram os únicos a terem acesso aos cargos políticos. Os patrícios eram os proprietários rurais e guerreiros. O poder executivo nessa época era representado por 2 cônsules eleitos. O Senado na República era composto por membros vitalícios e é o principal órgão da República. Mas não fugindo do foco do quadro, que é a educação, podemos dizer que uma ameaçada de castigo. E os professores da escola elementar não eram muito remunerados, e eles davam aulas em tendas. A segunda fase é a escola dos gramáticos, onde os jovens de 12 a 16 anos estudavam geografia, aritmética, geometria, astronomia e disciplinas reais, não fugindo muito da realeza. A terceira seria do grau de educação, a escola do professor de retórica,
onde era exigido o aprofundamento de discursos. Os professores eram os mais respeitados e bem remunerados. E o contato com os povos helênicos, inúmeros professores gregos ensinavam a sua língua, dando início à formação bilíngue aos romanos. E logo mais tarde surgiu a escola superior, que se desenvolveu no decorrer do século I a.C., que cresceu durante o Império, mas também não fugindo muito do que foi a República. Obrigada, Natália. A nossa historiadora Natália teve que se ausentar, pois houve um imprevisto. Mas vamos continuar nossa entrevista com a Karina, que fala sobre o Império. Isso. A economia no Império Romano era essencialmente agrícola, tendo como base a produção de cereais, vinhos, frutos e a criação de gado. Teve como base também uma única moeda, para facilitar, né, as trocas dos comerciantes. E através do Império Romano veio logo o latim e a religião politeísta. Já no início do século V, uma onda de guerreiros bárbaros invadem o Império, porque eles estavam sendo ameaçados, né, por outros povos. Como tudo evoluiu durante os períodos, como a educação está no último período, que no caso é o seu? Isso. Então, a educação vem durante a primeira infância, que a mãe tem o direito de dar educação aos filhos. Aí, a partir dos 7 anos de idade, o pai assume, né, essa responsabilidade de proporcionar ao filho a educação cívica e moral. A iniciação dos estudos fica a cargo de um preceptor particular, que é o mestre primário, que ensina letras. E se as crianças, vamos dizer, fossem de famílias ricas, elas eram acompanhadas às escolas por escravos. Já os pobres, eles eram entregados, assim, as crianças, né, a uma escola privada fundada por profissionais. A jornada escolar da criança tinha início ao alvorecer e durava até o pôr do sol. As aulas eram apenas suspensas entre as festas religiosas de verão, e também a ambição do professor limitava-se a fazer os alunos a aprender, a ler, a escrever, a contar, e eles ensinavam o latim e o grego. E depois dos estudos, a aritmética. Aprenderam também a contar as unidades no dedos ou usando pedrinhas. E ao meio-dia, os alunos eles eram acompanhados até em casa, né, onde eles comeriam pão, azeitona, queijo, e também eles não teriam recreio para não prejudicar o incentivo dos estudos, né, para as crianças. Obrigada, Karina. De Obrigada, nada. Obrigada a Kelly. vocês pelo convite. Mas nem sempre foi assim. Essas informações vamos obter agora com a nossa correspondente internacional, A Maria, que fala diretamente de Roma. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Astolfo. Bom dia a todos. Sobre a educação dos romanos, o processo educacional em todo o mundo e nos dias atuais está atrelado nos preceitos, ensinamento e cultura dessa civilização. Os romanos foram uma civilização de grande potencial, com características marcantes, uma cultura abrangedora em todo o seu processo civilizatório. E como era a educação dos romanos? O ideal de educação para essa civilização baseava-se nos preceitos e concepção dos direitos e deveres. Esse direito ou direitos se fundamentava no direito do pai para o filho, do esposo para a esposa, o que não é muito diferente da nossa realidade. Embora a sociedade tenha evoluído, mas continua o papel da família nuclear. Pai ainda é o provedor, a mãe a dona de casa. Voltando a falar na educação dos romanos, isso interfere na educação, pois os romanos tinham que cumprir os seus deveres, e esses deveres
eram baseados na virtude e nas aptidões, porque só eram adquiridos através da educação. E o que se comenta é que essa virtude e aptidões era a obediência sobre o caráter religioso e o respeito aos pais, ou seja, o respeito aos mais velhos. Aqui em Roma, a família continua sendo o centro da educação. E numa educação centralizada, voltada para o caráter moral das pessoas, é claro que a família tem um papel fundamental e importante. Mesmo assim, em relação ao processo educacional atual, as políticas educacionais têm tido um caráter transformador, democrático e crítico. Porém, os preceitos e os ensinamentos continuam baseados nas civilizações antigas. É com você, Gabriela e Astolfo. A todos um bom dia e uma boa semana. Terminamos o jornal de hoje com essas informações. Tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã!